Primeiramente, bom dia a todos os que ouvem a palavra de Deus e espera dos pastores de hoje que aí estão uma palavra de edificação, uma palavra de crescimento e uma palavra que vai fazer verdadeiramente a igreja andar como igreja. A palavra de hoje ela está lá no livro de Ezequiel 34. A Bíblia diz que Jesus falou que passa céus e terra, o próprio Deus falou, passa céus e terra e a palavra de Deus não há de passar. Jesus falou que não veio para abrogar a lei, mas ele veio para fazer cumpri-la, né? O que Jesus fez foi acrescentar a graça sobre a lei. E hoje nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Lá em Ezequiel 34 fala sobre que o profeta Ezequiel teve uma revelação a respeito dos pastores daquela época. Então, os pastores daquela época, eles já degolavam a ovelha, né? A Bíblia diz assim: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza-lhe e diz-lhes assim, diz o Senhor: ai dos pastores que apacentam a si mesmos, não apacentaram os pastores as ovelhas. E hoje não é diferente, hoje nós estamos vendo pastores que apacentam a si mesmos. Na verdade, esses pastores, eles comem a gordura da ovelha, mas eles não oferecem nada para aqueles que são ovelhas na casa do Senhor. Esses pastores, eles simplesmente vê a igreja como se fosse uma fonte de renda para si mesmo. E eles não veem a igreja na situação de ajudar a viúva, o órfão, o quebrado, o aquebrantado de espírito, né? Eles não têm, muitos deles não têm nada que oferecer a essas ovelhas. A Bíblia diz que come a gordura, veste de lã, mas não apacentam as ovelhas. A fraca não fortaleceste. Quantos são os crentes que chegam hoje fracos dentro da igreja e na verdade não são fortalecidos pelos seus próprios pastores, né? E aí a Bíblia também diz lá em Mateus capítulo 10, fala que o pastor, ele tem que fazer o ide do Senhor, ele tem que apregoar as boas novas do Evangelho, ele dá vista aos cegos. Em Isaías 61 fala que o ungido do Senhor dá vista aos cegos, cura os enfermos, liberta a todo o cativo, né? E a Bíblia diz que aqui no livro de Ezequiel, a doente não curastes. E interessante que ele fala a doente não curastes. Por que ele fala isso? Porque Jesus também em Mateus capítulo 10 fala assim que curai os enfermos. O pastor que anda em espírito, e ele tem o Espírito Santo sobre a sua vida, ele tem uma missão nessa terra que é impor as mãos e em nome de Jesus decretar a cura, seja quem for, seja a quem pedir. Na verdade, a cura ela vem através do Espírito Santo. E se a pessoa verdadeiramente está enferma e pede cura dentro das igrejas, esse pastor tem que impor as mãos, pregar o preço para cumprir o ide de Deus. Ele tem que profetizar em nome de Jesus Cristo de Nazaré a cura sobre as enfermas, né? E outra coisa também, ele tem que libertar a todo o cativo, né? A todo aquele que está quebrantado de espírito, aonde demônios, principados, potestades, ossos do mal estão fazendo desse crente cativo, desse filho de Deus cativo, ou desse que pede socorro cativo. E existe outra situação também nesta palavra, que aqueles que não cumprem esse ide desta forma, libertando, curando os enfermos, eles vão responder diante do próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele falou: eis que vos dei autoridade, eu vos dei poder para pisar as serpentes e os escorpiões. Então,
esse pastor ele vai responder diante de Deus, porque Deus ele deu o id para esse pastor. Ele falou assim, ó, sobre esta terra virá o meu Espírito, o Consolador e o Ajudador, e ele te capacitará. A Bíblia fala que ele capacitará o não capacitado. Então o nome de Jesus é um nome muito forte, não é um nome para ser colocado na boca de qualquer pessoa. Tanto é que Deus fala, não joguei pérolas aos porcos, né? Então o nome de Jesus é um nome muito forte. E quando Jesus fala assim, este evangelho do reino será pregado por toda a terra, o evangelho do reino que ele está se referindo é o evangelho que ele pregava. Não é o evangelho que hoje a gente vê, que pessoas eles visam mais as finanças do que a própria salvação dessa alma, né? Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o dízimo, a oferta, coisas que a Bíblia consagra a casa do Senhor, trazei o dízimo e a oferta à casa do tesouro para que haja o mantimento na minha casa e depois provai-me nisso e eu vos abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos venha a abastança do Senhor. Isso é uma promessa de Deus e ela se cumpre para todo dizimista, para todo ofertante. Mas tem gente que coloca sal misturado com óleo, coloca várias coisas nos umbrais da porta, e na verdade nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem a bênção do Senhor, porque a palavra do Senhor diz, lá em Efésios capítulo 1, fala que a bênção do Senhor é conosco, né? Que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. E a bênção do Senhor ela nos alcança quando tomamos posição do altar. Agora, o crente ele tem que estar dentro da igreja, vivendo em comunhão com os irmãos, né? Ó quão bom e consolável é que os irmãos vivam em comunhão. Por quê? Para que haja proteção. Imagina você uma vara de bambu sozinha. Vem um touro, passa por cima dessa vara de bambu. Mas imagina você uma toceira de varas de bambu. O touro não vai passar pelo meio de uma toceira de bambu e tentar atropelar. Assim é a igreja. Quando os irmãos vivem em comunhão, Satanás não consegue entrar na igreja e fazer o que quer com os irmãos, porque eles estão vivendo em comunhão e estão debaixo de uma consagração espiritual, debaixo de uma unção de igreja e debaixo de uma unção pastoral, aonde tem um líder, um homem de Deus que verdadeiramente briga pelo seu rebanho. E todo o rebanho vai ser apresentado diante de Deus. E o primeiro a ir diante do tribunal de Cristo é o pastor, né? Na verdade, hoje nós temos um problema enorme. Essa época de crise aí, os missionários e que têm aí o Espírito Santo nas suas vidas, eles estão sem discernimento, porque eles estão vendo muito empresário quebrando e não sabem repreender esse espírito de quebradeira que vem sobre a vida de um empresário. Na verdade, quando você reconhece o espírito, seja ele de inveja, seja ele um agoreiro, um feiticeiro, um macumbeiro, um espírita, um idólatra, um cadecista, né, que se levantou contra esta empresa com atos de macumbaria, de bruxaria, atos de patuás, seja lá qual for o ato mandado, né, que veio da parte de Satanás contra esta empresa, e muitos usam desses artifícios para falir a própria concorrência. E o sistema já contribuindo para isso, o empresário não entende. Na verdade, em Cristo Jesus todos rompem. Todos têm a vantagem de ir além, de ser alguém, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas Deus fala para o pastor, por que não levantaste a quebrada? Por que não ligaste esta quebrada? Por que não socorreu, né? A palavra do Senhor diz em Levíticos 27:12, fala claramente que assim como o sacerdote falar, assim será. Mateus capítulo 8, verso 18, fala que tudo que ligar na terra estará ligado no reino dos céus. Mas quem liga? Quem liga é o sacerdote, é o pastor da casa. O pastor ele oferece todo o sacrifício terreno, toda a adoração terrena da igreja diante de Deus. Já o profeta não, o profeta traz uma revelação de Deus sobre a terra. E ele é a própria voz do próprio Deus sobre a terra. E ele consegue aí exortar pastores, exortar os bispos, os arcebispos, os missionários, os apóstolos, seja lá quem for que estiver sobre a terra, que se diz fazer a vontade de Deus, que tomou o título de sacerdote, tem que ser exortado pelo profeta. Na verdade,
O profeta, ele leva o aviso. Se o pastor não quiser cumprir e não quiser entrar de acordo com a palavra do Senhor, que é o evangelho do reino, o verdadeiro evangelho genuíno, que prega a verdade dentro das igrejas, aí esse pastor vai perecer. Esses pastores, a maioria dos pastores, eles estão fazendo o quê? Simplesmente determinados tipos de ato, e ali ele não sabe mais o que é que ele está fazendo dentro das igrejas, se é ato de macumbaria, se é ato de bruxaria, se é ato de espiritismo. Ele confunde com os próprios atos de Deus e leva qualquer tipo de coisa a Deus, e Deus está se cansando disso. A revelação que eu estou tendo aqui por esses dias é que Deus, ele já está se cansando dos pastores, e ele está trazendo a palavra de Ezequiel 34 comparada com a palavra de Mateus capítulo 10, e ele vai fazer cobrança para esses pastores. Então o pastor que não tomar a posição de verdadeiro servo do reino dos céus, como sacerdote, como um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, se desviando de todo mal, como nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, como povo santo da casa do Senhor, como embaixador de Cristo sobre esta terra, esse pastor, ele vai sofrer o peso da mão de Deus. E Deus vai vir com vara, com cajado sobre esta igreja, e vai mostrar para esse pastor que existe um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. E esse sumo sacerdote que pagou o preço por mim, pela sua vida, ele vai fazer cobrança, porque o sumo sacerdote, ele cuida das ovelhas em geral. Então, se ele está vendo uma má administração da casa do Senhor, o aviso que eu tenho hoje da parte do Senhor é que ele vai passar e vai fechar as portas das igrejas que não estão de acordo, não estão honrando o altar, não estão na verdadeira consagração do evangelho do reino. E esse evangelho do reino, ele está chegando sobre a terra. Ele já está às portas, já está batendo. Então você, meu amigo, vai ver o surdo ouvir, tá? Vai ver o mudo falar, vai ver o cego enxergar, vai ver o manco criar perna, vai ver o cadeirante levantar. Nesses dias agora já está chegando este evangelho da parte do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está avivando a sua obra. Na verdade, Deus já está na estratégia de derramar o seu Espírito sobre toda a terra. E esse evangelho do reino, ele vai ser um evangelho muito rápido, um evangelho onde a obra de Deus vai crescer muito rápido, em curto prazo de tempo, em poucos anos, para preparar a vinda do Senhor Jesus, e para que o espírito do anticristo também venha contra o evangelho do próprio reino de Deus. E isso vai acontecer já nesses tempos. Agora, está chegando agora, porque eu já sou testemunha disso, eu já estou vendo que Deus começou a operar com maravilhas sobre a terra. Mas isso vai tomar uma força, e daqui uns dias você vai estar vendo isso com os seus próprios olhos, porque a igreja que Deus quer, ela está se revelando sobre a terra. A igreja que fala desta forma, e este evangelho do reino será pregado por toda a terra, e então virá o fim, né? Então Deus, ele está preparando, ele está às portas, o seu Espírito Santo já está organizando toda essa maneira de obra sobre a terra, e esses pastores que degolam a cevada, que vai em cima da mais fraca, que suga até tudo que ela não tem, com o argumento da fé, esse pastor, ele vai sofrer diante de Deus, ele vai comer fino diante do próprio Deus, ele vai responder diante do próprio Deus por todo o ato praticado em terra. Porque tem pastores que já pensam que são verdadeiros deuses sobre a terra, e na verdade eles não são. Então a obra deles, ela está sendo muito mais vergonhosa do que a obra do idólatra, porque o idólatra está lá na sua religiosidade. O idólatra é aquele que vai numa mata, pega um pedaço de madeira, traz para casa, lapida, faz a imagem e semelhança de um ser humano, dá vestes para esse ser que ele criou, ajoelha e adora. E ele crê que tem um espírito sobre aquele que ele criou, e ali ele chama de Maria, de Paulo, de João, seja lá de quem for.
e na verdade é obra das suas próprias mãos, e Deus também não gosta disso, porque o Salmo 115 fala claramente que não ouve, não fala e não vê, e jamais subiu aos céus para contar história do que há em cima nos céus, embaixo na terra. Então, Deus ele está irado com toda essa obra, está vindo esse espírito de conserto já sobre a política, e isso já está sendo operado, e você pode ver em outra profecia que já foi falada, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, as coisas estão ficando muito sérias no mundo espiritual. Satanás, ele está zombando, está sorrindo, mas na verdade essa zombaria também já tem dias para acabar, e Satanás ele vai ver que ele não é nada também, e que o Todo-Poderoso olha assim para a luz, olha para trevas, porque a palavra do Senhor diz que o Criador ele criou luz e ele criou trevas, e tudo isso ele criou para a honra e nome do nome de Jesus Cristo Nazaré, para a honra e glória do nome de Jesus. Então, quer luz, quer trevas, tudo isso foi criado para honrar o nome de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nada pode te separar do amor de Cristo, amém? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. E assim como foi no Atos dos Apóstolos que Jesus subiu ao alto céu, ele haverá de descer sobre esta terra. Então eu estou aqui anunciando que o reino dos céus já está próximo, mas antes o Espírito Santo vai trazer sobre a terra um avivamento da sua obra e preparar a vinda do Senhor Jesus, porque ele não vai levar uma igreja derrotada desta terra. Nós somos os cabeças, nós não somos cauda. Nós andamos por cima, nós não andamos por baixo. Nós andamos à frente, nós não andamos atrás. Nós somos os filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Nós somos aqueles que profetizamos em nome de Jesus. Se é cura, se é finanças, mas Deus, ele vai trazer à existência os verdadeiros filhos de Deus. Por quê? Porque a verdadeira palavra está plantada nos corações daqueles que se dizem filhos de Deus. E a palavra do Senhor também nos diz que a ardente expectação da carne aguarda a revelação dos filhos de Deus. E esses filhos de Deus são dotados de poder, né? Poder através do Espírito Santo, de autoridade para combater o bom combate contra todo demônio, contra todo agoreiro, contra todo feiticeiro, contra toda hoste maligna, contra todo dominador, contra tudo que se levanta contra o nome de Deus nesta terra. Então todo demônio que se levanta contra o nome de Deus sobre esta terra, ali tem a apostasia, ali tem o filho da perdição, o filho do demônio, os adoradores do diabo, que vão simplesmente estar com ele ali no inferno. Então, meu amigo, minha amiga, pelo poder do nome de Jesus, acautelai-vos dos falsos profetas. Olha verdadeiramente quem são esses que se levantam no mundo espiritual simplesmente para tentar enganar, para tentar levar a muitos à perdição. A Bíblia diz: não junteis nada nesta terra, porque também, sabe, Salomão já tinha dito, você não sabe se vai juntar isso com um tolo ou com um sábio. Mas quando você junta nesta terra, o teu olhar não está no reino dos céus, mas sim sobre esta terra. E sobre esta terra ela não tem nada para nos dar. Na verdade, o nosso patrimônio, tudo aquilo que a gente formar aqui nesta terra, vai ser aniquilado, vai ser acabado pelo próprio Senhor Jesus na sua vinda. Então, não vai adiantar nada você ter nada nesta terra. Agora, você também não pode viver mal nessa terra. Se for para ter, que não tenha com usura. Se for para ter, que não tenha com soberba. Se for para ter, que não tenha com altivez. Ajude o teu próximo, seja feliz, em amor, em espírito e em verdade, mas não com obra de caridade. Na verdade, o dízimo e a oferta é levado à casa do Senhor. Você não deve pegar o dízimo e a oferta e levar para fazer a obra de caridade. Tenha tu em mente que o Senhor teu Deus observa todas as coisas, porque o próprio Cristo estava na frente do gasofilaço, observando quem dava a melhor oferta ali diante da casa do Senhor. Então isso é bíblico. Deus, ele está observando as coisas. Que a graça do Senhor te guarde hoje, para todo sempre. Que a igreja compreenda o que está acontecendo no mundo espiritual
e que o anjo do Senhor esteja contigo em tempo e fora de tempo, cumprindo Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz que os anjos do Senhor são os espíritos ministradores e são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Graça e paz da parte de Deus, e que Deus te abençoe em espírito e verdade. Amém, glória a Deus e aleluia.